Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da Verdade, Ele vos conduzirá à plena verdade. Pois Ele não fará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá o que é meu, e vou-lo anunciará. Tudo o que o Pai possui é meu. Por isso disse que o que Ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação. Ó glorioso São José, esposo da Santíssima Virgem Maria, fostes amado pelo Verbo encarnado. E louvo e vos bendigo a Santíssima Trindade pelos privilégios e méritos que vos enriqueceu. Sois poderosíssimo e jamais ouviu dizer alguém que tenha recorrido a vós e fosse por vós desamparado. São José, valei-nos! Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, queridas irmãs, graça e paz vos sejam dadas abundantemente por meio de Jesus Cristo, vosso Filho, Senhor nosso, na ação do Espírito Santo. Amados todos, o tema central do Evangelho de hoje é uma obra de misericórdia em que nós fazemos. Existem as corporais e as espirituais. Uma das espirituais é evangelizar e dar sabedoria aos ignorantes. E Jesus vem dizer assim, diante de tudo que eu falei, fiz milagres, profetizei, todas as minhas ações, ainda tem coisas que vocês não conseguem compreender. Mas o Espírito da Verdade, que é o Espírito Santo, irá fazer compreender. A primeira leitura que nós ouvimos dos Atos dos Apóstolos, ontem, o Pedro e Silas foram presos, colocados na prisão, e ao colocar na prisão, eles clamam no sofrimento, clamam na dor. Os carcereiros vê que aquele terremoto fez abalar as estruturas da cadeia e também fez abalar as estruturas humanas, dos quais Deus agora é capaz de entrar e penetrar. Olhando o jeito, a maneira em que eles compreendem a Deus, lembrando aqui uma sociedade pagã, olhando isso, eles se abriram à fé. Foram batizados a família inteira, porque aceitou nosso Senhor Jesus Cristo. A evangelização hoje, ela passa por um outro processo de mudança. As pessoas hoje, elas creem, ou teve na infância, ou uma família não católica, ou uma família católica, mas é um crer que precisa de elementos. Ou seja, o crer precisa da inteligência. Uma das faculdades da alma é a inteligência, o intelecto, a vontade. Esses dois elementos são aspectos da alma. Portanto, quando você vai evangelizar alguém, falar das coisas de Deus, falar dos sacramentos, falar da Sagrada Escritura, falar da sua experiência que teve com fé, só isso não basta. É necessário ter alguns aspectos da fé sólida, da doutrina.
E às vezes nós ficamos assim, mas é assim, faça aquilo, não se converte, não muda. E aí o nosso Senhor vem nos dizer, é o Espírito Santo que vai fazer compreender e entender algumas coisas que não conseguem. Porque o coração e a alma ainda não estão completamente abertos. E é o Espírito, que é a graça, que vai fazer compreender as coisas. Primeiro passo do Evangelho é o quê? É que a fé tem sequências e passos. A fé tem algumas experiências em que o ciclo começa e termina. Como, por exemplo, o próprio Paulo vai nos dizer, no início sois crianças e precisa, é necessário uma papinha. Depois vem o leite. Aliás, primeiro vem o leite, depois a papinha, depois alimentos mais sólidos. A fé tem disso. Você passa por uma experiência menor, depois vai crescendo e aí resplandece a ação do Espírito. Um outro exemplo para você entender é que na sua casa você tem algumas pessoas, você ensina, você diz, você fala, mas aí vem alguém de fora, um padre, uma pregação, que falou a mesma coisa que você falou. Aí ele sai lá do retiro, do encontro, da pregação, da homilia e diz, entendi agora. Esse entender é o toque do Espírito. Esse despertar a fé é a ação de Deus. O que Paulo fez lá para os gregos? Tinha um Deus que eles diziam que é um altar para o Deus desconhecido. E Paulo vai fazer um retrospecto de toda a salvação e vai dizer, é esse aqui, para tocar na inteligência, já que você estava esperando um Deus conhecido, é esse que eu estou pregando para vocês, Jesus Cristo. Mas quando Paulo fala da ressurreição, porque eles acreditavam não uma reencarnação, eles acreditavam que terminava. E tinha umas correntes filosóficas que diziam que talvez, não era certo, mas talvez poderia ter uma ou duas chances, como os espíritas acreditam hoje. E Paulo vai dizer aqui, é esse. Muitos se converteram e muitos não. Mas, através do testemunho e da fé, muitos se converteram. Amados, trabalhar na inteligência é o nosso dever de evangelizar. Mas quem faz o trabalho maior é o Espírito Santo. É Ele que vai nos ajudar a compreender as verdades eternas. Olha, você olha os apóstolos. Antes de vir o Espírito Santo, são uns. Depois, eles são outros. Principalmente o Espírito que vai nos dar coragem. Olha São José. São José queria largar Nossa Senhora em segredo, para que ele pudesse assumir a culpa e deixá-la ir em paz. Mas aí, através do sonho, o São José não compreende completamente. Mas São José dá o passo da fé, dizendo, eu não compreendi tudo, mas eu vou dar, o Espírito nos deu coragem para poder fazer. Deus é assim. Ele vai nos pedir algumas coisas que nós não vamos compreender. Mas ao longo que nós vamos dando os passos da fé, nós vamos entendendo, era o melhor. A gente vai entender que aquela dor, para nós é um sufoco, mas aquela dor
é necessário para a minha salvação, para a minha conversão. Talvez o que faltava lá naquele seio familiar que estava dividido. Deus, Ele utiliza de elementos dos quais a gente desconhece, que aumenta a fé, que cresce a fé. Talvez aquela pequena discussão no casamento é o ponto que faltava para vocês se fortalecerem na fé, o casal. Talvez aquela criança que é adolescente, rebelde, sai da normalidade, da rebeldia da adolescência, era o ponto de unir toda a família para rezar mais e santificar. Lembre-se, o Espírito Santo é que vai nos fazer compreender na nossa ignorância. Não que a gente não tem que estudar, tem que ler bons livros, boas pregações, beber da fonte daqueles que são mais sábios de nós, que compreenderam e aderiram à fé há mais tempos que nós, pregações, encontros, ter contato na inteligência para que Deus possa agir. O coração nosso deve estar com uma boa terra para o Espírito Santo trabalhar. Ele trabalha naquilo que a gente desconhece. Ele trabalha naquilo que a gente acha que está pronto. A gente acha que não precisa. Não, padre, sobre as verdades da fé, já me converti há 50 anos, há 20 anos, eu não preciso mais. Precisa sim, porque o Espírito Santo quer revelar algumas coisas que Ele não revela para todo mundo. Ele revela para os corações que estão ligados a Ele através de uma fé e através da decisão. São José, após acolher a mensagem do anjo, ele fez. Poderia dizer que ele estava com medo? Medo não. Mas ele disse, eu vou obedecer, mesmo que eu não compreenda, porque eu sei o que é de Deus é o melhor para mim. Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sou capaz de compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade. Um historiador, ele pode muito bem olhar os aspectos históricos da história da igreja. Quem é biblista pode racionalmente compreender a Sagrada Escritura, mas falta o Espírito Santo para ter a unção, para ter o poder e poder ter a graça de transmitir tudo isso para os outros. Senão fica uma coisa técnica, e Deus não trabalha com técnica, Deus trabalha com a nossa humanidade para crescer na fé. Então o Espírito Santo vai nos dar plena verdade. O que nós temos pela nossa inteligência é limitado. Agora, a plenitude da graça, quem dá é o Espírito Santo. Para que tudo isso? Tudo o que tiver ouvido e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vou-lo anunciará. Por que o Espírito Santo nós precisamos dele? Para Deus manifestar a glória dele em você. E manifestando a glória de Deus, glorifica o Pai. Por isso, suplique o Espírito Santo para tomar decisões, suplique o Espírito Santo para pedir os dons sagrados e para fazer. Ele é o dom sagrado para fazer.
Quero terminar essa homilia dizendo um pouquinho da primeira leitura de ontem. Paulo estava na prisão e ele estava louvando a Deus. E os outros prisioneiros estavam ouvindo, só ouvindo. Cuidado com o que você fala e faz. Tem pessoas que elas só vão ouvir você e vão dizer assim: é difícil mesmo, né? Não está fácil. Vão virar as costas e ir embora. Quando Paulo clamou, quando uma igreja clama, há um terremoto espiritualmente em nossas almas. Porque é um clamor, há um fervor. Eu quero sair da ignorância. Eu quero ter e conhecer os desígnios do alto. Minha fé é pequena, eu caio toda hora, mas eu quero levantar em vós. Espírito Santo, venha sobre mim para que eu fique pleno, como Nossa Senhora e São José foram plenos de graça. Não deixeis morrer na ignorância, mas me dai a sabedoria eterna, Espírito alto, porque eu quero que o Senhor manifeste sua glória em mim, para que, não de uma forma romântica, mas de uma forma eficaz, a vossa glória estão cheias, o céu e a terra, a começar por mim, porque quando tem o sopro, quando Deus sopra na criação, e quando sopra nas narinas de Adão, é o sopro do alto, é o sopro do Espírito. E em Jesus, Ele recria a criação, pelo sopro do Espírito. Por isso, comigo querendo o Espírito, com a decisão de fazer compreender as coisas, o céu e a terra estão cheios de vossa glória. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Ofertemos. A nossa proteção está no nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Ó Deus, que para a salvação do gênero humano unisses a água um dos maiores sacramentais, atendei com bondade as nossas súplicas e infundi nesse elemento a graça de vossa bênção. Abençoe, santifique e exorcize essa água, que a vossa criatura, e servindo aos vossos mistérios, receba o efeito da graça divina de expulsar os demônios, afastar as doenças e tudo que for morada dos fiéis, for aspergido por essa água, seja liberto do mal e não permaneça ali o espírito maligno. E afastem todas as ciladas do inimigo oculto. Os vossos fiéis, por invocação do vosso nome, se livrem de todos os ataques. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O sal. Humildemente vos peço, Deus Todo-Poderoso, abençoe, santifique e exorcize este sal, que ordenastes o profeta Eliseu a misturar a água e curar sua esterilidade. Onde quer que esse sal for aspergido, fazei, Senhor, que afaste todo o ataque do inimigo, nos proteja sempre a presença do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus Todo-Poderoso, Onipotente, abençoe, santifique o óleo, o azeite que os fiéis têm em vossas mãos. Abençoe, santifique e exorcize as velas, simbolizados a fé profunda do coração e da alma. Ó Deus Todo-Poderoso, eu vos peço, abençoe as imagens dos santos, também abençoe os currículos, os trabalhos, ou que possa vier os trabalhos, pela proteção de São José, também os exames médicos. Eu vos peço, Deus Todo-Poderoso, aqueles que estão esperando uma cirurgia, que o Senhor médico dos médicos há de nos confortar e nos curar pela vossa graça. Senhor Deus, aqueles que estão com os terços, à presença de Nossa Senhora, Satanás possa fugir. As estampas e também as imagens dos santos e da Virgem Maria e todo o material devocional, desça sobre eles a bênção de Deus Todo-Poderoso,
Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de vossa morte. Amém. Senhor Jesus, aqui estão as pessoas que sofrem por causa de vós. Aquelas pessoas dos quais trabalham e são perseguidos por causa de vós. Senhor, não deixeis esmurecer e muito menos desanimar diante dessa caminhada, porque o Senhor sempre nos exalta e a Virgem Maria cuida, tomando-nos no colo como cuidou de Jesus. Eu vos peço, Senhor Deus, as primícias dessas horas da manhã que os seus filhos fiéis vieram recolher. Senhor, para que o pão de cada dia seja sustentado pela fé e o Espírito Santo dando a sabedoria necessária para convencer diante das virtudes sagradas e fazer a vontade de Deus Pai. Seja quebrado, destruído, todo mal feito contra esses vossos servos, coisas ou invejas que tenham da sua oração, da sua devoção ou ódio contra nosso Senhor, seja quebrado e destruído no nome precioso de nosso Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. São José, valei-nos. Salve Maria Imaculada. Ide em paz, o Senhor vos acompanhe.